Não são poucas as pessoas homossexuais que são acusadas pelos heterossexuais e pelos moralistas e pelos defensores da moral pública de serem pedófilos. E isso, para mim, é o maior disparate que eu já vi na face da Terra. Eu queria falar de homossexualidade e pedofilia. Nada a ver. Duas coisas que não tem nada a ver. Mas tem muita gente que pensa que tem a ver. E eu quero contar para vocês 3 histórias. E uma quarta, que vocês depois vão ver qual é. Nesses meus muitos anos dando aula de teologia, eu já falei para vocês que eu dei essa turma de teologia e gênero muitas vezes. Eu dei pelo menos em 5 seminários diferentes. E no último seminário, que foi na sede, Seminário do Sul, na Tijuca, eu tive condições de trabalhar as temáticas de gênero em 3 turmas diferentes. Uma delas foi a turma de teologia e gênero, que era tópicos especiais, a outra foi de exegese. E eu ouvi muitos relatos. Era interessante que quando a gente começava a conversar sobre esse assunto, daí a pouco as pessoas começavam a me procurar depois da aula e falar: professora, queria te contar uma coisa, você pode ter um minutinho? E eu ouvi as histórias das pessoas. Então, como eu dei aula em mais de 10 seminários teológicos aqui só no Rio de Janeiro, vocês não vão saber de onde é que são essas pessoas. Então eu vou chamar todos eles de José da Silva. Mas todos os 3 casos eu ouvi dentro de seminários teológicos, tá bom? De alunos. Então eu me lembro de um aluno, o José da Silva 1, que ele me... Uma vez a gente estava fazendo uma disciplina e eu não me lembro como é que foi que caiu naquilo, e eu abri a boca e falei que eu tinha sido vítima de abuso sexual com 4 anos de idade. Terminou a aula, eu falo essas coisas, aí daqui a pouco dá aquele medo assim, né? Ai, gente, eu não devia ter falado. Inclusive, fui aconselhada muitas e muitas vezes a não abrir minha vida para as pessoas assim. Mas é impressionante, porque toda vez que eu abria, terminava a aula, vinha alguém me procurar para contar uma história. Então, um desses alunos, ele contou para mim assim: professora, eu também fui vítima de abuso sexual nessa época, e com 6 anos de idade, e foi uma situação assim, eu saí para fazer xixi em um determinado lugar, chegou lá, tinha um homem, esse homem me abordou e tentou fazer alguma coisa comigo, e sorte que minha mãe tinha me orientado, eu saí correndo e eu consegui fugir do cara, mas ele me pegou e ele começou a apalpar, essas coisas todas. E isso é uma coisa que eu carrego aqui na minha história. Esse homem hoje, que é um pastor, ele é uma pessoa que trabalha ardentemente na educação de meninos. E ele, por conta de ter passado por essa experiência, ele desenvolveu um olhar da situação de perigo perto de um menino. Ele tem 3 filhos homens, e muito bem casado, uma pessoa muito de Deus, uma pessoa que eu confio, inclusive outras situações de vida a ele, né, de ordem pessoal, porque ele é advogado também. E é uma pessoa que tem uma caminhada com Deus assim, muito íntegra, muito inteira. O fato dele ter sido abusado quando ele era pequeno mexeu com a sexualidade dele naquele momento da formação. Mas ele hoje é um chefe de família, tem 3 filhos e, graças a Deus, a experiência dele foi convertida numa situação de cuidado dos meninos que estão nessa fase. E ele desenvolve assim uma capacidade de perceber as coisas muito, muito longe. Graças a Deus por isso. O segundo caso que eu conheço também é um caso de um pastor. E esse era um pastor homossexual. Ele tinha um esposo. E uma vez a gente conversando, e ele, antes de ser pastor, ele era formado na área de história também, ele tinha tido uma passagem assim grande trabalhando como funcionário público no juizado de menores. E uma vez a gente conversando sobre esse assunto de homossexualidade e pedofilia, isso já foi lá em 2006. Ele me falou assim: olha, a coisa mais absurda que existe é as pessoas acharem que os homossexuais são pedófilos. Porque eu trabalhei no juizado de menores, na área de defesa da criança, o tempo inteiro, e todas as vítimas que chegavam lá, eu nunca vi nenhuma vítima ser vítima de um homossexual. E aí ele falou assim: e só para complicar o quadro, eu tenho um irmão, aí eu não vou lembrar se era mais velho ou se era mais novo que ele,
que foi vítima de abuso sexual quando era criança, por volta dos 7 anos de idade. Esse meu irmão, que teve essa situação de abuso na infância, ele hoje é pai de família, tem uma filha linda, um marido super amoroso, etc. E tal. E eu, que nunca fui vítima de abuso, sou gay. Segundo a história, segundo o José da Silva é esse. E o terceiro José da Silva também foi uma vítima de abuso. Assim como o primeiro. O segundo não foi, mas tinha um parente que tinha sido. E esse caso eu tomei conhecimento recente, apesar da pessoa ter sido meu aluno há muito mais tempo. Também é de um pastor, envolvido no ministério, e me contou que com 7 anos de idade, mais ou menos, ele foi, ou com 6, ele foi abusado, e aquilo dali deformou toda a sexualidade dele para frente. Então, ele era muito novo, então durante pré-adolescência, adolescência e juventude, ele teve vários envolvimentos sexuais. Como ele conseguiu dar um corte nisso, e hoje ele é casado, tem a sua família e tudo muito bem, ele entende que toda homossexualidade é homossexualidade voluntária, ou seja, se a pessoa determinar que vai parar, ela para. E foi uma coisa completamente nova para ele perceber que tem gente que já nasce com a orientação sexual homossexual. E aí ele estava muito em crise conversando comigo sobre isso, porque ele não conseguia aceitar algumas coisas que eu estava falando, e ele queria entender algumas coisas que eu estava explicando para ele. Bom, contei para vocês 3 casos completamente diferentes. De alguém que, por causa do abuso, teve uma história de homossexualidade, mas colocou um fim e hoje vive uma vida heterossexual. De alguém que era gay, que nunca foi vítima de abuso, mas tinha um irmão que foi vítima de abuso, que nunca foi gay também. E de um outro que foi vítima de abuso e converteu aquilo numa situação de cuidado da criança, etc. E a quarta história é a minha própria. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho disso aqui. Com 4 anos de idade, minha mãe estava grávida e ela costurava muito, então ela me mandava ir no armarinho comprar aviamentos. Botõezinhos, encapar botão, colocar zíper nas roupas, comprar um zíper da cor do tecido, aquela coisa toda. E naquela época, né, vocês pensem aí, anos 70, antes dos anos 70, o botão era encapado, né? Então você comprava um botão simples, de acordo com o tecido da roupa que a pessoa estava fazendo, você ia lá no armarinho e encapar o botão com o mesmo pano do tecido que você estava costurando. E o que é mais interessante de tudo é que eu tinha um avô, né, que ele já morreu quando eu tinha 20 anos de idade, mas o meu avô era a minha referência, meu avô era alfaiate. E até os meus 4 anos de idade, nós morávamos muito perto, minha mãe e meu pai moravam muito perto do meu avô. A mamãe saía, me deixava com o vovô e eu tinha a referência de homem idoso, para mim, é uma referência extremamente carinhosa. Eu era apaixonada pelo meu avô. Meu avô era a referência que eu tinha, e eu sentava no colo dele, eu sentava na máquina e contava muitas histórias. E se hoje eu falo muito, a culpa é dele, porque ele dava corda para mim. O que aconteceu comigo? Quando nós mudamos de bairro, eu fui parar, nós fomos morar nesse outro bairro, a pessoa de referência da alfaiataria que tinha era esse dono do armarinho. E esse dono era diácono de uma igreja batista perto lá da nossa casa. Embora nós fôssemos de outra igreja. A igreja onde eu nasci, lá na Mangueira, a Igreja Batista Filadélfia. Então, eu ia às vezes lá, no armarinho, ele me botava sentada no colo e ele me manipulava sexualmente. Eu demorava para voltar para casa. E uma vez a minha mãe me perguntou, por que quando você vai lá no armarinho você demora tanto? Ah, porque o seu fulano fica conversando comigo. E minha mãe falou, mas como é que ele conversa? Deixa eu estar que minha mãe tinha recebido um alerta de uma tia minha que morava mais perto do armarinho e estava desconfiada de alguma coisa. Ah, mãe, ele faz carinho para mim. Como assim ele faz carinho? Ah, ele faz carinho aqui. Aí eu mostrei para ela onde ele fazia. Aí minha mãe ficou apavorada e ela falou assim, ai meu Deus, filha, não pode, isso é saliência. Eu não falei, eu fiquei perplexa e eu não sabia o que era saliência, o que era coisa ruim, o que era coisa certa, o que era coisa errada. Eu só sei que eu entrei em um pânico e aos 4 anos e meio de idade eu tive noção de que o meu corpo era imundo. Porque eu tinha deixado que alguém tocasse naquele corpo e não devia ter tocado. Bom, o que isso fez com a minha sexualidade? Uma desgraça. Vocês não têm noção.
Quando eu estava chegando nos 9 anos de idade, a minha sexualidade já estava muito aflorada, então eu fui procurar por pornografia mais cedo. Quer dizer, procurar não. Minha tia deixava umas revistas lá, que eram revistas de mulher pelada, que a gente chamava naquela época, né? Mas não era nem a pornografia que a gente conhece hoje. Naquela época, anos 70, revista de mulher pelada era uma mulher que aparecia na boate, dançando com o seio de fora e uma calcinha. Aquilo ali era o máximo que se tinha naquela época. Antes de chegar aos 11 anos de idade, eu já queria ter seios enormes, eu queria dançar pelada numa boate. Quando eu entrei na fase da adolescência, 12 para 13 anos, eu peguei corpo muito... Eu era sempre muito pequena, muito baixinha, até hoje eu tenho 1,59 m, e eu era muito pequena. Na escola sempre fui... Todo mundo pensava que eu tinha 2 anos a menos por causa do meu tamanho. Mas quando chegou na adolescência, esse corpo ficou minhonzinho, né? Porque assim, eu fiquei pequena, mas com um corpo muito bem formado. E comecei a ser alvo dos olhares das pessoas. O que eu sentia quando um homem me olhava era nojo. Eu começava a repelir as pessoas. Eu começava, tipo, alguém falava, tá bonita, até meu pai mesmo em casa, ai, para com isso. Eu começava a demonstrar reações de raiva por qualquer tipo de elogio que fizessem para mim, a nível estético. Eu me achava uma mulher feia, que eu nunca ia ser bonita, que nunca ninguém ia gostar de mim. E isso tudo tinha a ver com aquela situação lá do abuso, porque foi ali que eu aprendi a ter nojo do meu corpo. Embora eu tivesse uma erotização muito mais precoce do que o normal, eu não me considerava uma mulher bonita nem atraente. Isso, gente, eu carreguei por toda a juventude. Eu me lembro que dos meus 17 aos meus 23 anos de idade, eu fiquei 5 anos sem namorar ninguém. Porque eu cismei na minha cabeça que eu só ia namorar com alguém que tivesse um chamado para ser missionário, porque eu tinha um chamado para ser missionário, e que quando eu encontrasse um servo de Deus, aquela coisa toda bonitinha, com um chamado pastoral, que eu ia ter o casamento perfeito. E isso nunca aconteceu. E eu vi um monte de colegas minhas que se casaram com pastores, também com casamento arruinado. Onde é que eu quero chegar com vocês com essa história? Que eu só comecei a sentir prazer de ser mulher quando meu primeiro filho nasceu, Daniel. Foi ali, pela primeira vez na minha vida, que eu entendi que Deus tinha me feito mulher para passar por essa bênção que é a maternidade. Ali eu comecei a gostar do meu corpo, ali eu comecei a gostar da minha aparência, ali eu comecei a ver que eu não era o bichinho feio que eu achava que eu era, e assim por diante. Gente, eu estou falando de 27 anos de idade, eu tenho 51. Então, mais da metade da minha vida foi marcada por esse trauma, uma sexualidade deformada. E durante a adolescência acontecia uma coisa mais ruim ainda. Eu tinha uma afetividade invertida. Porque como eu não gostava de mim, eu tinha nojo e asco do meu corpo, eu repelia todas as pessoas que gostavam de mim sinceramente. Agora, o cara que só queria se aproveitar, só queria ter intimidade física comigo e não queria me levar a sério, desses eu gostava. E me apaixonava perdidamente por eles. Era uma coisa assim, destrutiva. Depois que eu entrei no Celebrando a Recuperação, eu comecei a entender muitas coisas desses mecanismos que eu tinha na adolescência e na juventude. Mas eu fiz terapia muitas vezes. Eu fiz terapia 4 vezes. A última terapia que eu fiz 4 anos e meio. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Uma criança que passa pelo abuso sexual, dependendo da forma como esse abuso aconteceu, ela pode vir desenvolver uma série de comportamentos esquisitos. E pode até não desenvolver nenhum comportamento esquisito. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: os gays, aí eu vou pegar aqui uns dados que eu pesquisei hoje para vocês verem. Pedofilia está aumentando no Brasil. Eu fiquei estarrecida. Semana passada eu falei para vocês sobre violência contra os homossexuais, agora eu fui pesquisar os dados de pedofilia e eu quase caí para trás. Em 2014, registrava-se queixa no SUS de 20 crianças diariamente sendo atendidas como vítimas de violência de pedófilos, violência sexual. Sendo que essas crianças que eram atendidas no SUS com esse tipo de queixa, 72,5% delas eram meninas e 27,5% meninos. E de 10 anos até 19 anos de idade, aumentava, eram 27 casos por dia. Então aí você tem, de crianças até o fim da adolescência, teria 47 casos por dia. É um número grande, isso é 2014. Mas essa proporção mostra várias coisas. Primeiro, se 72,5% dos casos são meninas,
Isso significa que 72,5% são de ataques de heterossexuais. Porque quem vai atacar a menina é um pedófilo homem, sexualmente, não homossexual. Aí tem os 27,5% que são meninos. Aí você, então nesses 27% tem homossexuais. Não é bem assim. Bom, fui para mais uma outra reportagem e descobri aqui em 2015 que o governo federal estava recebendo, olha só, um ano só depois daquele primeiro dado, cerca de 70 denúncias de abuso contra crianças por dia. Lembra que era 47? 70 casos em 2015, por dia. E aí volta a falar que as meninas são a maioria, 48% dos casos. Desculpa, continua sendo a maioria. E em 48% dos casos o abuso acontece dentro da casa. Agora lascou. Porque se as pessoas estão pensando que são os homossexuais que estão assediando seus filhos para poder fazer abuso sexual, você está deixando de olhar para o segundo marido da mulher, para um tio, para um avô, para um primo, porque está com o olho lá no homossexual. Em 2015 foram 180 mil casos no Disque 100 de violência contra crianças. 26 mil casos de violência sexual. E os 3 estados campeões são São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Comparativamente, gente, olha só, em 2013 foram 150 mil denúncias no ano, 23 mil de abuso sexual. 2 anos somente depois, são 180 mil casos de denúncia, sendo que 26 mil de abuso sexual. E isso preocupa demais, porque a coisa não está diminuindo, só está aumentando. Aí eles falam aqui, 48% das crianças são agredidas fisicamente na própria casa. Ou seja, as pedofilias estão acontecendo debaixo do nariz dos pais e das mães. 23% acontece na casa do próprio suspeito. Ou seja, ou vai visitar um tio, um primo, um avô, e acontece na casa da pessoa que abusou. E aí fala aqui, de 2012 até 2014, cerca de 60% foram cometidos por parentes das vítimas. Então, 15% dos suspeitos era o próprio pai. 10% era o padrasto. 15% era avô, tio ou primo. Gente, isso é muito sério. Porque se tem alguém ainda tentando dizer que os homossexuais são os pedófilos da história, o argumento já caiu. Então a gente precisa, com muita atenção, se informar. E volto a dizer a proposta desses vídeos, mais educação para falar sobre homossexualidade e espiritualidade, porque a gente reproduz coisas que a gente não sabe nem se são verdade. A gente não vai nem conferir nas notícias para ver se é isso mesmo. Agora, o que é mais importante de tudo, as prisões por pedofilia dobraram no Brasil desde 2013. E aí, muito disso tem a ver com pornografia infantil na internet. Então, papai e mamãe, você que está com medo do priminho gay ou do sobrinho gay que você tem aí, mas você deixa o teu filho no computador o tempo todo e você dá um celular que a criança pega o Wi-Fi, você já está ferrado. Pelo Wi-Fi, pela rede, pelo Facebook que essas coisas estão chegando. Os relatos são de meninas de 7 anos de idade já tirando fotos nuas para mandar para o garotinho que elas gostam na escola. Aí o garoto vai e dissemina e isso acaba caindo na mão de um pedófilo. Mas ontem ele voltou de férias e ele estava começando a falar do versículo que eu achei muito interessante, que eu nunca vi ninguém pregar sobre esse versículo. Ele falou daquele versículo assim, e o diabo entrou no coração de Judas, que estava entre os 12, para trair Jesus. E aí ele começa a falar desse mundo maluco que a gente está vivendo, no qual parece que essa coisa entrou em todo mundo, né? Mas os dados importantes que ele estava falando é que a tônica da mensagem dele foi essa. A gente fica preocupado com o lugar que o outro assume, mas a gente não vê do que nós estamos sendo recipientes. Nós temos uma incapacidade de aprender com os nossos próprios erros. Nós ficamos o tempo inteiro tentando mudar a vida do outro, mas a gente não tenta mudar a nós mesmos. E aí a gente esquece que quando a gente está vendo aquela desgraça toda acontecer, e a gente fica falando, lugar de ladrão bom é ladrão morto, e está todo mundo torcendo por isso, ninguém está investindo na regeneração das pessoas, nem como cristão que acredita na transformação do Espírito Santo, a gente está sendo receptáculo do quê?
quem é que está habitando dentro da gente, no fim das contas? Será que o que está habitando dentro da gente não é esse mesmo espírito que está inspirando essa violência inteira por aí? E aí ele questiona a gente durante a mensagem inteira sobre que natureza de fruto a gente está dando. Ele vai fazer uma série de mensagens. Eu recomendo que você entre no live stream da Igreja Batista Betânia, que agora você encontrar com Betânia, Igreja Batista, porque eles mudaram o logo, mudaram a identificação, que ele vai fazer uma série de mensagens aí nos domingos de manhã sobre esse assunto. Que tipo de fruto a gente está dando. Eu me inspiro muito nas palavras do pastor Ney, eu fico assim, pensando a semana inteira naquilo que ele está falando, e muito do que eu venho trazer aqui para vocês, apesar de ser questões da área de gênero, são inspiradas em coisas que ele tem falado muitas das vezes. E ele fala aqui, ó, do lugar onde nós estamos, aquilo para o que nos tornamos é lugar do quê? Então, em outras palavras, eu hoje aqui, Lília, estou sendo espaço para quê? Que tipo de coisa entra em mim e sai de mim? Ou seja, o que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai para o seu destino. Mas o que sai da boca da gente é o que contamina. E é o que ele está questionando para a gente o tempo inteiro. Ou seja, que natureza de coisas eu estou despejando nas pessoas, principalmente nas redes sociais, que é uma tônica que ele bate bastante nessa questão. Ele fala assim, a maioria de nós tem se tornado um lugar de coisas que nós nem temos noção do que estamos falando. Ele fala, olhamos o lugar que o outro é e tentamos derrubar aquele lugar, porque aquele lugar nos incomoda. Então, quando a gente vota toda a nossa violência verbal, nosso preconceito, nosso julgamento precipitado para cima dos homossexuais e rotulamos de pedófilos, rotulamos de um monte de coisas, a gente está tão incomodado com o lugar desse homossexual onde ele está, que a gente esquece que quem está precisando ser transformado é a gente. É a nossa maneira de ver a outra pessoa, a nossa maneira de olhar aquele outro. Então, até aquele outro José da Silva, o terceiro José da Silva, que eu contei o caso dele aqui, quando ele disse que ele chegou e deu um basta e ele conseguiu parar de praticar a homossexualidade. Hoje ele é casado, ele tem uma vida legal e tal, tudo bem. E ele não entende as pessoas que não conseguem parar de praticar a homossexualidade porque nunca sentem atração por uma mulher, uma pessoa do sexo oposto. Até nesse sentido, é uma generalização, porque se acredita que os modelos sexuais de homossexualidade são iguais para todo mundo, e não são. E também tem uma outra coisa, tem muita gente que é bissexual e acha que foi homossexual. Eu estava até discutindo isso agora na aula de encerramento dos alunos da turma de gênero, da primeira turma de gênero, sobre essa questão. Quer dizer, tem muita gente que, porque teve uma experiência episódica com a homossexualidade e conseguiu parar, ela entende que todas as pessoas homossexuais têm a mesma trajetória que ela. E por conta disso, elas começam a ter discriminações bastante negativas em relação às pessoas que não conseguem parar de praticar a homossexualidade. Bom, com isso a gente cria o setor das vítimas do preconceito que são preconceituosas com os outros também. E isso é muito comum, né? Porque parece que aquela pessoa assim, que sempre foi avessa à religião e tal, chega um dia quando ela resolve ser religiosa, ela fica mais fundamentalista do que todos os outros. E às vezes isso acontece também. Então, gente, eu queria levar a gente para pensar nisso, né? Se você já ouviu alguém falando por aí que homossexual é pedófilo, eu já vi muitas vezes, inclusive já vi isso sendo rotulado. Tem alguns filmes norte-americanos que são muito interessantes, né? Que eles mostram quando alguém se declara homossexual, a primeira suspeita que as pessoas têm em volta é que a pessoa é pedófila. De onde é que vem isso? De onde é que vem essa noção de que é o homossexual que é o pedófilo? Pode ter muitos homossexuais que foram vítimas de pedofilia no passado, mas como a gente já viu aqui, pelas 3 histórias do José da Silva que eu contei aqui, 2 casos de vítimas de pedofilia não se tornaram homossexuais porque foram vítimas de pedofilia, e quem era realmente homossexual nunca tinha sido vítima de pedofilia. Já se entendia gay desde que era muito jovem. Então acho que isso a gente tem que pensar direitinho, e a gente tem que se educar para poder falar dessas coisas, sabe? Estou encerrando por aqui hoje, espero que vocês voltem na semana que vem. E na semana do carnaval a gente não vai fazer live, mas semana que vem eu vou fazer ainda, tá bom?
Beijo grande para vocês, gente. Obrigada por terem assistido. Divulguem nosso vídeo, tá bom? Beijão.